continuando aqui ainda esse pensamento na implementação computacional do algoritmo de Barúvica, vamos para a parte 5 dessa nossa sequência. O que nós temos aqui, trazido até o momento do algoritmo de Barúvica, é o que nós fizemos a cada um daqueles passos. Então, nós verificávamos lá se o GR atualizado de grupo atual era diferente de GR atualizado de grupo mais próximo. Se isso fosse verdade, lá do grupos ativos, removíamos o GR atualizado de grupo mais próximo. Depois disso, nós pegávamos nessa lista de grupos na posição grupo atual e adicionávamos os pontos que estavam na lista de grupos na posição GR atualizado de grupo mais próximo. E, por fim, atualizávamos o vetor GR atualizado dessa lista aqui em grupos na posição GR atualizado do grupo mais próximo para todos os elementos dessa lista receberem o valor grupo atual. E isso daqui funcionou para o exemplo que nós tínhamos. Mas agora eu vou colocar aqui para vocês uma correção para generalizar um pouquinho mais. Quando nós colocávamos aqui esse grupo atual, na verdade, o que nós precisamos pegar é sempre o GR atualizado do grupo atual. E a mesma coisa aqui no grupo atual que aparece lá no final. Vamos pegar o GR atualizado do grupo atual. Para aquele exemplo numérico que nós fizemos, funcionou simplesmente pegando o grupo atual, porque coincidia de o GR atualizado ser ali o mesmo. E agora, outra coisa, alteração aqui realizada, é pensar um pouquinho mais em um padrão de uma linguagem de programação. Então, como nós estamos utilizando aqui o C# como linguagem básica, nós temos o seguinte, que nós acessamos posições de vetores utilizando colchetes. E nós colocamos para parênteses os métodos ou aqui esses operadores condicionais igual ao operador C. Então eu vou fazer também mais algumas alterações aqui para frente para deixar com mais cara de linguagem de programação. Então isso daqui a pouco nós vamos ver essas alteraçõezinhas aqui realizadas. Mas já para ter em mente, porque aqui está um pouco confuso, tem horas que utiliza parênteses, tem horas que utiliza colchetes para acessar posição. Como a ideia era só criar um pseudocódigo mais informal, tudo bem, mas agora nós vamos corrigindo as coisas. Além disso, nós temos aqui essa situação em que nós temos grupos sendo utilizados para duas coisas diferentes. Nós temos os grupos tanto para dizer quais eram os grupos que estavam ativos no início da iteração, assim como temos grupos para dizermos quais são os pontos que pertencem a cada um dos grupos. Então, para fazer isso em escrita de variáveis, nós precisamos ter nomes diferentes. Eu vou fazer aqui, onde tinha lá grupos, será chamado aqui de grupos ativos início iteração, que representa quais que eram aqueles grupos que estavam ativos no início da iteração. Então, aqui agora já aparece utilizando o colchetes em vários lugares. Até aqui houve um esquecimento de colocar como colchetes. Então, vou fazer essa correção aqui para que apareça também com colchetes. Essa parte onde tem o GR atualizado na posição grupo atual. Assim como outros lugares ainda aparecem aqui como parênteses. Então, vamos fazer essas correções para ficar tudo que é acesso à posição, colocando como colchetes. E agora temos aqui, então, com isso corrigido, de forma que aparece sempre entre colchetes o que é acesso à posição. Então, aqui estamos acessando GR atualizado na posição grupo atual, acessando GR atualizado na posição grupo mais próximo, acessando GR atualizado na posição grupo mais próximo, acessando GR atualizado na posição grupo atual e acessando grupos na posição que vem aqui do retorno de GR atualizado na posição grupo atual. A mesma coisa acontece aqui com grupos mais próximos, com grupo mais próximo. E aqui também a mesma coisa, a mesma ideia.
e fica com parênteses o que é para chamar algum método ou alguma comparação. Então, essa comparação aqui do C ali entre parênteses, aqui nós temos esse método para remover, então fica aqui a chamada dele entre parênteses, o método adicionar, e também temos aqui a chamada, os parâmetros dele entre parênteses, e a mesma coisa com esse método atualizar GR atualizado e com o método adicionar. Agora, isso daqui nós fazíamos a cada um dos momentos, basicamente a cada troca de slide ou blocos curtos de slides era o que nós fazíamos. E essa variação que nós tínhamos dos slides, o que nós estávamos fazendo era uma variação de cada grupo atual em grupos ativos início e iteração. É isso que implicitamente nós estávamos fazendo até a apresentação anterior. E de que nós precisamos encontrar? Qual que é a aresta de menor custo? E para saber qual que é essa aresta de menor custo, nós precisamos aqui encontrar o mais próximo, e isso depende de quais são os elementos que estão nos grupos, quais são os grupos ativos no início da iteração, porque esses são os grupos de referência para realizar a busca, e qual que é o grupo atual. E daí, aresta menor custo, aqui já indo um pouco além na maneira como está definido, que eu estou considerando que aresta menor custo é um vetor de duas posições, em que cada uma das posições tem um vértice. Na posição 0 tem o vértice do grupo atual e na posição 1 tem o vértice do grupo mais próximo. Então, qual que é o vértice naquele grupo mais próximo que está mais próximo do grupo atual? E daí nós chamamos, seguindo a mesma ideia que nós tínhamos nos slides anteriores, que grupo mais próximo ele é o GR atualizado da aresta de menor custo na posição 1, ou seja, o GR atualizado desse ponto aqui que foi encontrado. E daí nós fazemos aquela mesma sequência que nós tínhamos aqui. Então, aquela mesma comparação C com aquelas mesmas instruções aqui, o fim C. Então, isso daqui, nós estamos sempre pegando como base quais são os grupos que estão ativos no início da iteração. Mas, na primeira parte, nós tínhamos lá que todos os grupos eram ativos. Depois ficou somente o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 6 como ativo. E até que no final ficou um único grupo como ativo. E a ideia da execução é realizar esse processo até que tenha um único grupo ativo. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, enquanto nós tivermos mais do que um grupo ativo, nós vamos ter que grupos ativos no início da iteração vai receber uma cópia de grupos ativos. Todo aquele conteúdo que está em grupos ativos é copiado aqui para grupos ativos no início da iteração. E daí nós fazemos essa mesma sequência que tem aqui. Isso daqui também depende de algumas inicializações. Nós precisamos inicializar quais são os valores de grupos ativos, que se nós tivermos N vértices, vamos ter grupos ativos do 1 até o N. Grupos, que é aquela ideia de que cada grupo tem somente o próprio vértice, e o GR atualizado, que vai dizer em qual grupo cada vértice pertence. E no caso ali nós vamos ter que cada vértice pertence ao grupo dele mesmo, né, que é aquele grupo unitário no início. Essa sequência aqui é realizada e no final retorna-se aqui a árvore. Esse passo do árvore ponto adicionar é algo que não aparecia nas nossas instruções anteriores, mas é necessário para nós conseguirmos depois construir a árvore, conseguir informar qual que foi a árvore obtida após a execução desse algoritmo. Um pouquinho mais além, aqui nesse nosso pseudocódigo, nós temos algumas linhas que dependem de outras linhas de código. Então, inicializar grupos ativos, grupos GR atualizado, nós precisaremos de linhas de código que façam isso daqui. Mas a ideia está colocada aqui de inicialização. Fazer a cópia também, vamos precisar de instruções de códigos que realizem essa cópia. Encontrar o mais próximo, aquele processo que nós fazíamos primeiro no grafo e depois
na matriz de instâncias, também precisará de um método a ser construído que faça essas operações. Remover aqui da lista também, adicionar a mesma coisa, atualizar GR atualizado a mesma coisa e adicionar também. Alguns desses métodos pode ser que recursos da linguagem de programação já forneçam facilidades. Então, por exemplo, se nós trabalharmos com estrutura de listas, esse processo de remover, de adicionar, já terá ali automaticamente programado. Mas algumas coisas nós precisaremos criar por conta própria. Por exemplo, encontrar mais próximo. Isso daqui é um código que nós vamos precisar escrever. Atualizar GR atualizado também é um código que nós precisaremos escrever. Então, aqui a ideia já está mais formal do pseudocódigo, e o que fica aí como exercício nesse momento agora é pegar esse novo pseudocódigo completo e reproduzi-lo, né, executando passo a passo naquele exemplo que nós tínhamos feito até o momento, para verificar se está funcionando certinho e entender bem todo esse mecanismo daqui. Uma vez que nós tenhamos isso, aí sim nós vamos lá para a linguagem de programação para realizar a implementação.